No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa torre de doces e guloseimas para decoração da sua festa doceria. E aí, meu povo, bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Você Faz, Você Decora. Eu sou Vitor Buriti e a gente segue aqui no nosso especial doceria. E eu vou te ensinar no vídeo de hoje a fazer essa torre maravilhosa com vários tipos de doce e guloseimas que vai arrasar aí na sua decoração. Vou te ensinar todos os truques, todos os passos, te dar todas as informações necessárias para você adquirir os materiais necessários para a gente fazer a nossa peça de hoje. A gente segue por aqui no nosso especial doceria. Então vamos embora pro vídeo, que aqui você já sabe. Eu te ensino todos os truques e te dou todas as dicas. E vamos que vamos pro vídeo. Já tô aqui, ó, com minha bancada toda preparada, com todos os materiais que a gente vai precisar pro nosso vídeo de hoje. Eu vou te mostrar de um por um, mas aqui você já sabe. Além de você ver aqui no vídeo, eu deixo tudo aqui embaixo na descrição. E também tem um post especial de materiais lá no nosso Instagram, no @canal Você Faz, Você Decora. E lá você pode conferir também a lista dos materiais e os endereços eletrônicos dos fornecedores, onde você encontra todos os itens que a gente está usando no nosso vídeo de hoje. Então vem aqui pertinho que eu vou te mostrar todos os itens que a gente vai utilizar no nosso vídeo de hoje. Vou começar aqui pelo meu papel Paraná, onde a gente vai fazer o cone. E aí logo depois que a gente preparar o cone, a gente vai usar acrilon para fazer o revestimento dele. Vou precisar de uma taça, eu estou usando uma taça de acrílico. E aí a gente vai precisar das pérolas coloridas da Styroform. A Styroform é a mesma fabricante, a mesma loja que a gente vai utilizar os doces de isopor. Os doces e as bolinhas, onde a gente vai fazer os brigadeiros e as surpresinhas de uva. Então vou precisar de pedras da Decopedras branca e a verde. Vou precisar para o acabamento dos doces lacinhos nas cores Candicolor e meia pérola, aquelas que são adesivas. Vou precisar de uma fitinha cor de rosa. Vou precisar de palitos de churrasco ou palito de algodão doce. Vou precisar de glitter e brocal, e aí eu vou usar o cor de rosa. De ferramentas a gente vai precisar da pistola de cola quente, tesoura, pincéis. Eu vou precisar também de um pincel bem fininho para fazer o acabamento final dos biscoitos. Vou precisar de uma tesoura de uma pontinha fina para a gente furar o papelão, vocês vão entender. E aí, ó, cola de isopor e cola branca. A minha cola especial, a de cola branca da Ikine. E tintas eu vou precisar da tinta Fosca Pintalar e vou precisar de massa acrílica. E aí eu vou dar cor a essa tinta branca da Ikine. Vou usar os corantes Globo. Então esses são os materiais do nosso vídeo de hoje. Eu vou começar aqui pela minha taça. Não vou deixar ela transparente. Se você está aqui pela primeira vez, deixa eu te explicar como é que a gente trabalha. Esse é um especial que a gente costuma fazer aqui no nosso canal, e é o especial doceria. A gente tem fabricado vários doces gigantes para você usar nas suas festas. Deixa eu vir para aqui pro ladinho para eu te mostrar. A gente já fez um sorvete de copinho, já fez o sorvete de casquinha, já fez o pirulito derretido, já fez sorvete de 2 bolas, já fez um sorvete de copinho de uma bola só, já fez, que mais? Tá vendo quanta coisa a gente já produziu? E a gente costuma produzir uma série temática e basicamente utilizando os mesmos materiais. Esse é um compromisso que a gente tem aqui no canal, para que você não fique com o resto de material aí guardado, perdendo dinheiro. Então a gente escolhe os materiais e produz uma variedade grande de peças, que é para poder você sair aproveitando e as peças se linkarem uma com as outras. Então essa é uma forma muito massa da gente otimizar o nosso trabalho, otimizar o nosso dinheiro e fazer sucesso com as peças da decoração. Então a gente já utilizou esse brocal cor de rosa para fazer
o sorvete de casquinha, a base do sorvete de casquinha que eu te mostrei. Vou pegar aqui, ó, a minha cola de isopor. E o que é que eu vou fazer? Vou passar a cola de isopor aqui dentro da minha taça. Se você acompanha o canal, você sabe que aqui a gente não fala muito de medidas, de tamanhos, até porque isso pode variar muito de acordo com o material que você encontrar aí na sua região. Então, o mais importante é que você entenda a técnica que a gente está utilizando e consiga reproduzir aí na sua cidade com o que você tem à sua disposição. Então, estou aqui passando a cola de isopor por dentro da minha taça. Vou melecar bem aqui toda a taça. Tenho preocupação de prestar atenção para que a cola, de fato, tome conta aqui da taça por dentro, porque a gente vai jogar o brocal aqui dentro para fazer a textura invertida. Então, a gente já fez algumas peças onde a gente fez a textura por fora, mas como essa taça é de acrílico, é uma taça transparente, a gente consegue fazer isso. Então, passei cola aqui na minha taça e agora eu vou, ó, jogar o meu glitter, fazendo com que ele pegue aqui, ó, na minha taça como um todo. Então, olha só, fica um efeito bem bonito. Vou jogar o excesso aqui E aí, qual é o truque? Em vez de eu deixar a taça de cabeça para cima, eu vou deixar a taça de cabeça para baixo, para que, se por um acaso a cola escorrer, ela escorra para a parte de cima da minha peça. Enquanto ela seca, essa cola de isopor ela seca bem rapidinho. Eu vou ficar de olho para que a taça realmente fique toda revestida aqui com o meu brocal. Vamos fazer o cone. Eita. Tacinha prontinha. Já aqui, ó, com o meu brocal fica um efeito maravilhoso. Além de ficar protegido, porque o brocal tá nessa parte de dentro. Queria muito ter achado na minha cidade um cone de isopor. Iria facilitar demais a minha vida e aqui a montagem. Só que eu rodei a minha cidade quase que inteira e não consegui encontrar um cone de isopor de 40 ou 50 centímetros como eu estava precisando. Não sei se você tem enfrentado o desabastecimento aí na sua cidade, mas aqui na minha cidade o negócio tá cada dia mais complicado. A gente não consegue encontrar. Então peguei o meu papel Paraná, fiz aqui mais ou menos um leque, ó. É o mesmo formato de um leque. Não vamos se preocupar com o tamanho, porque o tamanho vai variar muito de acordo com o tamanho da taça que você vai utilizar. O mais importante para você entender é que o cone ele precisa estar proporcional a que é o tamanho da nossa taça. Então não se preocupa muito aqui com as minhas medidas, porque vai variar muito de acordo com o tamanho aí do que você for, do material que você for utilizar. Então fiz aqui o cone. Com a cola de isopor eu vou fazer essa colagem aqui dessa parte. Não se preocupa com o cone, porque a gente vai revestir ele com o acrilon. Então ele não precisa ter um acabamento aí muito, não precisa estar muito retinho, não precisa ter um acabamento 100%, porque ele vai ficar todo coberto, certo? Cone certinho aqui, ó.
na boca do meu vaso. Vou pegar o acrylon. Não sei se na sua cidade ele tem este nome, mas é aquela espuma branquinha que a gente utilizou muito no tema da Frozen. A gente utiliza ela muito em coxas para fazer metalacê. Tirei aqui um pedaço e vou agora colar o meu acrylon aqui no meu tubo. Tô passando cola aqui aleatória e vou meio que enrolar ele aqui como se eu estivesse enrolando um presente. Não se preocupa muito com isso aqui, porque os doces vai cobrir tudinho. A gente quase nem vai ver o acrylon. O acrylon é para fazer um acabamentozinho mais bonitinho aqui na nossa peça. Aqui eu vou dobrar essa parte aqui para dentro, porque no final é que eu vou colar ele aqui na boca aqui da minha taça. Então esse vai ser o processo final da nossa peça. Primeira etapa concluída, vamos agora preparar os nossos doces. E aí eu vou te mostrar fácil onde é que a gente encontra os docinhos já todos prontos. Vamos embora? Tô aqui com todos os meus doces, vou te mostrar exatamente o que é que a gente vai utilizar. Na Só Isopor, que é a fábrica, você sabe, uma distribuidora maravilhosa que tem muita coisa. Gente, eu fico pirado quando eu vou em São Paulo. Ela fica ali na região da 25 de março. Eu fico doido, eu quero trazer a loja inteira das possibilidades que tem. Então, se você trabalha com decoração e ainda não conhece a Só Isopor, eu te digo, você tá perdendo. Ela é uma daquelas lojas que a gente precisa acompanhar o ano inteiro pelo tanto de peças lindas que eles produzem lá. Então, já tem essa vantagem dos doces de isopor. Na verdade é EPS, né? É um material bem similar a isopor. Não sei explicar muito bem essa composição, mas eles vendem esses saquinhos que aí tem os doces branquinhos assim, a gente faz o preparo. Então eu tô aqui, ó, vou botar ele aqui no pretinho. Eu tô aqui com biscoitinho, que é muito aqueles biscoitos de Natal. E aí a gente prepara e ele fica dessa forma. Eu escolhi trabalhar com essa peça com 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de doces diferentes. Fiz aqui já a preparação para mostrar para vocês. Deixei um saquinho fechado de cada, que é para você ver como é que a gente compra e como é que a gente consegue transformar esse material em peças maravilhosas para nossas festas de doceria. Então vem aqui de pertinho que eu faço questão de te mostrar esse detalhe desses doces que a gente compra lá, ou na Só Isopor, ou se não na Styroform. Já tenho deixado os dois endereços durante toda o nosso especial doceria, porque a gente fez muitas peças utilizando isopor, e eles são os meus distribuidores de isopor preferidos no Brasil inteiro. Então chega cá para você ver o quanto a gente trabalhou para transformar isso nos nossos doces. Então, ó, esse é o saquinho que vem o biscoito. Geralmente ele vem com 3 unidades e ele prontinho aqui, ó, já para ir para nossa peça. Da mesma forma eu tenho aqui, ó, os bombons. Eles vêm com 6 unidades e aí a gente trabalhou o azulzinho e o lilás. Aqui eu tenho esse brigadeiro. Ele vem partidinho, tá vendo? A gente cola e a gente monta. Tá aqui o nosso brigadeiro já prontinho pra gente trabalhar. Da mesma forma eu tenho aqui o meu pirulito. Ele vem também com um pacotinho com 6 unidades. E tá aqui os meus pirulitinhos já prontos. Tenho aqui esse suspiro. Também vem com 6 unidades. Tá vendo? A maioria dos pacotes dos doces eles vêm com 6 unidades. Transformei aqui, ó. Fiz um suspirozinho açucarado. Ficou super fofo. E aqui as minhas bolinhas de isopor normal. Que aí eu fiz brigadeiro e fiz surpresinha de uva. Então olha só as possibilidades que a gente tem de transformar
esses doces em peças maravilhosas. Então não perde tempo, depois do vídeo vai lá e confere tudo no site lá da Só Isopor ou então na Estiroform. Na preparação aqui dos nossos doces, o que foi que eu fiz? A mesma misturinha, se você tem acompanhado o especial desde o início, você tem percebido que a gente tem feito essa misturinha aqui com massa corrida. Massa corrida de parede mesmo, é um processo de parcelamento bem simples, apenas para a gente proteger o isopor. Então peguei 3 colheres, a misturinha é um para um, então eu vou colocar 3 colheres de sopa de massa, vou colocar aqui 3 colheres de sopa de cola branca, e aí eu estou utilizando a minha cola, a cola branca da Ikine. Se você não sabe, eu sou apaixonado por essa cola. Ela tem uma consistência muito grande, muito boa na verdade, uma transparência genial. Então ela é uma cola branca, mas que quando seca fica totalmente transparente. Isso é muito importante para o acabamento da nossa peça. E aí vou acrescentar 3 colheres aqui de água e vou mexer bem essa mistura. Vou mexer bem para que os ingredientes eles se misturem e fique uma misturinha bem homogênea. Por que essa mistura é importante? E por que eu coloco a cola, não deixo a massa pura? Algumas pessoas já me perguntaram isso e eu acho super importante responder para que você entenda. Quando eu aplico a massa diretamente na peça, a massa, por ela ser uma composição mais seca, principalmente quando ela está 100% seca, ela corre o risco de ficar uma peça quebradiça. Quando eu coloco a cola branca, eu dou uma liga. Eu costumo dizer que eu deixo a massa ela um pouquinho mais flexível quando ela seca. Então ela não racha. Essa é a vantagem. E a composição, a mistura da água, é para eu deixar justamente a composição dela um pouquinho mais rala. Por quê? Porque eu consigo aplicar com o pincel. E eu aplicando com o pincel, eu consigo dar um acabamento quase que final. Evita eu precisar ter que lixar a minha peça no final. Então, com essa misturinha aqui, ó, tô aqui com a peça de isopor limpinha, a gente vai pincelando mesmo, como se estivesse pintando. Eu vou fazer esse processo em todos os meus doces, inclusive nas bolinhas de isopor, que é as que eu vou fazer o brigadeiro e a minha surpresinha de uva. Então eu vou pincelando. E o que é que eu vou fazer? Vou pincelar, esperar secar. Seca rápido, porque a camada é uma camada fininha. Se tiver sol aí na sua cidade, quando você estiver fazendo, pode colocar no sol, que acelera bastante o processo de secagem. E vou fazer isso dando 3 camadas dessa misturinha nas peças. Então dou uma camada, espero secar bem, repito novamente a camada, espero secar bem, dou a terceira camada. Então a gente vai fazer isso em todos os nossos doces, para a partir daí a gente vir com o processo de pintura. Já estou aqui, ó, com um bonequinho já com as 3 camadas. Ele fica bem um pouquinho mais pesado do que o normal, até mesmo por conta das camadas de massa. E você vê que ele fica durinho. Então essa é a nossa intenção com essa misturinha que a gente fez. Então vamos trabalhar. Vou passar a misturinha aqui nos meus doces, esperar secar para te explicar como foi que eu fiz o processo de pintura. Vamos seguir. Foi que eu fiz com a pintura. Desta vez não usei tinta PVA em praticamente nada. Dei prioridade a usar a tinta da Ikine, a branca, e fiz toda a minha coloração com corante Globo. Tenho feito dessa forma, tem ficado muito mais barato o preço final. E o que é que eu faço? Pego potinhos, boto um pouquinho da tinta, faço o preparo normal, faço a pigmentação com o corante, dou um pinguinho d'água para deixar ela na consistência normal e venho com o meu doce e pinto normalmente. Com o biscoito eu dei essa coloração do bege, como se fosse
a tonalidade mais próxima do biscoito. E aqui eu vou dar da mesma forma 3 camadas de tinta, esperando secar bem de uma camada para outra. Esse é o segredo do acabamento legal da sua peça. Você dá uma camada, espera secar. Esses doces me consumiram muito tempo. Foi aí uma semana, quase todas as noites, dando uma trabalhada nele, para que a gente conseguisse adiantar aqui o processo de produção do nosso vídeo. Então dou aqui, ó, uma camada de tinta. Vem aqui pertinho para você ver como foi que eu fiz aqui com os meus doces, para a gente ir adiantando o nosso processo aqui de montagem. Então, ó, tá vendo? Ele fica durinho. A tinta ela absorve bem, porque a gente tá com 3 camadas de massa. Então você consegue aplicar sem nenhuma dificuldade. Tô usando um pincelzinho desses de cabo amarelo. O pelo dele é um pouquinho mais duro do que os outros, mas não tem problema nenhum. Tá vendo? Eu consigo aplicar. E ele seca bem rapidinho. Então eu vou dar uma demão no meu biscoitinho todo e esperar secar. O que é que eu fiz aqui para facilitar o manuseio dos outros doces? Eu peguei um palitinho de churrasco, na verdade de algodão doce. Quebrei em pedacinhos menores e fui colocando aqui no meu doce. Como é isopor, ele entra fácil. Por quê? Porque são esses palitinhos que depois eu vou encaixar no meu cone e vou dar um pontozinho de cola. Então eu vou fazer isso em todos os doces. Esses que são mais fininhos, cuidado com a força para não passar demais, não furar na frente. Então, encaixei o palitinho e o que foi que eu fiz? Peguei a minha pistola de cola quente e dei um ponto de cola aqui, ó, entre o doce e o palito. Para que o palito realmente não tenha a menor possibilidade de soltar. Fiz isso aqui, ó, em todos. É uma peça maravilhosa, porém bem trabalhosa. Deu mais trabalho do que as outras peças que são maiores. Até mesmo porque quanto mais variação de doce você tem, mais demorado é esse processo de preparo. Mas vale a pena porque a peça vai ficar maravilhosa. Então dei um pontozinho de cola em todos os meus doces, para que eles fiquem com palitinho. E o palitinho já fica aqui pronto para a gente introduzir ali no nosso canudo. Vou te mostrar aqui o que é que a gente fez com cada doce, para você entender bem direitinho o nosso processo. Então eu tô aqui, ó, com o meu biscoito. Tá vendo o pontozinho de cola aqui, o palitinho já aqui na cabeça dele. O que foi que eu fiz? Pintei com um pincel bem fininho. Eu fiz o detalhe de olho, de boca e dos 2 botõezinhos aqui da roupa. E invernizei ele depois que a pintura estava toda seca, com a cola de isopor. Isso mesmo, a cola de isopor ela serve como verniz. Ela não agride o isopor, porque é uma cola própria para o isopor. E deixa com um acabamento maravilhoso. Então isso aqui, o biscoito eu fiz só esse processo de pintura. Os bombons, o que foi que eu fiz? O mesmo processo, pintei com a cor clarinha, dei uma manchadinha aqui com uma tonalidade mais forte e peguei lacinhos que já vem pronto, tá vendo? E coloquei lacinhos de cada lado e fiz o acabamentozinho com essa mini pérola muito utilizada em personalizados. Então fiz isso com o lilás e com o azul. E aí reproduzi ele todo. No meu pirulito, foi o que eu fiz. Eu dei um toquezinho nessa parte do glitter. É o glitter bem fininho mesmo, só para ele ficar com um brilhozinho. Um glitter cor de rosa. Eu quero muito que a peça predomine o rosa, por isso que a gente fez a taça com o brocal cor de rosa. E eu tô com a fita larga de cetim também para dar um laço. E aí aqui eu botei também da mesma forma, um lacinho desses que já vem pronto.
e dei o acabamentozinho final com uma mini pérola. O brigadeiro e a surpresinha de uva, o brigadeiro eu passei cola, também a cola de isopor na bolinha, pintei primeiro a bolinha de marrom, depois passei a cola de isopor, mergulhei ela na pérola. Você encontra esses potinhos tanto na só isopor como na estiroforme. É um potinho mesmo, esse tem 50 gramas, é um potinho mix color, são pérolas, bolinhas de isopor colorida, tá vendo? E que aí a gente fez tanto o nosso brigadeiro, como eu fiz também o meu brigadeiro aqui na caixinha, na caçabinha, né? A forminha de doce. Todos com palitinho, tá vendo? E sempre que eu apliquei, eu dei uma camada, depois que secou, eu dei uma camada por cima da cola, que é justamente para as bolinhas ficarem bem firme. No surpresinha de uva, eu usei a minha areia para decoração. Verde, que deu esse acabamentozinho aqui, ó. A gente vende esses saquinhos. E tem também o da Decopedra. Eu também deixei o arroba da Decopedra aqui na descrição e lá no nosso Instagram para você ver. Então praticamente todos os doces foi um processo bem fácil, bem prático que a gente fez. Dei uma cobertura com a cola de isopor em todos os doces depois que eu finalizei. Tanto os que tem as pedrinhas, como que tem a bolinha de isopor. Nesses que são só tinta, que a gente não utilizou nenhum material. Então eu meio que invernizei com a minha cola de isopor, que ficou um acabamento maravilhoso. A gente já pode partir para a nossa montagem da nossa peça. Então eu vou dar uma reorganizada aqui na nossa mesa para a gente começar a montagem da nossa torre de doces. Tirar o meu cone aqui da minha peça para facilitar o nosso manuseio. Vou trabalhar com uma tesourinha de ponta bem fininha, mas você pode trabalhar também com a chave de fenda. Tem uns que é um ferrozinho de perfuração mesmo, próprio para isso. O papel paraná ele fura bem, e a gente vai começar a encaixar os doces, e eu vou dar um pontozinho de cola para que ele vá ficando firme. Qual é o truque aqui? A gente começar primeiro pelos doces que são maiores. Então são os meus bonequinhos aqui, eu vou meio que distribuir eles e vou fazendo do mesmo jeito. Vou dando a perfuração. Nessa parte mais de cima eu vou precisar ir diminuindo o meu palitinho. E vou dar aqui ó, o meu pontinho de cola. Então é super fácil, não tem mistério nenhum. Tô dando um ponto de cola bem generoso, que é para poder a peça ficar bem segura, bem firme. E aí vou distribuindo os meus doces, tanto pela questão da cor, como pela questão dos tamanhos. Vou deixar as minhas bolinhas para o final, que é justamente para eu encaixar elas nos pontos que sejam mais estratégicos.
Olha só, olha aqui dentro, ó, os palitos. Fica uma peça, não fica pesada, apesar de ter uma quantidade grande de doce. Vamos montar agora pra gente finalizar. Tô aqui com a fita, vou fazer um laço aqui pra cima. Fazer esse acabamento final aqui no topo. Tô usando um rosa seco. Um laço comum mesmo. Inclusive, se você não sabe dar laço, tá na hora de aprender. Já tem um vídeo aqui no nosso canal onde eu ensino você a fazer laço. Vou deixar eles aqui em cima no card, o link, para depois você assistir. Eu ensino vários modelos de laço. Agora sim, eu finalizei o meu acabamento aqui na parte de cima. E vou agora fixar o meu cone aqui na minha taça. Ela entra bem firme, então eu vou primeiro encaixar para depois vir com a cola. Vou usar a cola quente mesmo. Para não ter risco de soltar. Antes de eu colar definitivo, eu vou aprumar aqui, tá vendo? Aprumei aqui a minha torre. Cuidado para ela não ficar troncha. Esse é um processo de finalização, é muito importante. Apruma bem para que ela não corra o risco de ficar troncha, porque depois que colar definitivo já era. Então, ó, apruma bem. Agora sim. Eu vou vir aqui, ó, e dar um reforço com cola bastante. Não, essa é uma parte que você não pode economizar, certo? Então mete cola mesmo, porque é isso aqui que vai segurar a peça e vai garantir que sua peça tenha uma durabilidade boa. Principalmente se você é como eu, trabalha com locação. As peças vão e voltam, vão e voltam. A gente tem alguns clientes que tem mais cuidado, outros tem menos cuidado, então capricha aí para que a gente consiga ter a peça firme. Tá o visual massa. Já tô gostando demais. Tá uma peça super criativa. Super diferente. A frente da minha peça. E olha só que coisa linda que ficou. Eu tô adorando, apaixonado pela riqueza de detalhes que tá essa peça. Arrancar aqui os fiapinhos da cola quente. Quem trabalha com cola quente sabe que ela fiapa bastante. Então retira aqui os fiapinhos. Vou encontrar ali uma fitinha para dar uns lacinhos aqui pra gente finalizar a nossa peça. Fiz aqui vários lacinhos, ó. Tô com duas fitinhas, uma número 0, número 1. Juntei as duas, fiz vários lacinhos. Intercalei aqui entre um docinho e outro um lacinho em tons de rosa e lilás. E peça
finalizada. Eu adorei o resultado, tá muito lindo. Isso aqui na sua decoração, na cenografia, às vezes, ó, em vitrine, em loja de roupa de festa infantil, em doceria. Essa peça você tem uma possibilidade muito grande de fazer, vender e ganhar um dinheiro extra. Usa a criatividade, não tem medo, encare os desafios que aí está posto diante da sua vida para você produzir peças e se destacar aí no mercado, tá joia? Qualquer dúvida você já sabe, deixa aí nos comentários. Eu adoro receber os comentários de vocês, responder tudo. Fico muito feliz e muito grato porque você tá aqui comigo, tá joia? Se ainda não é inscrito ou inscrito no canal, não perde tempo, se inscreve porque aqui é um mundo de novidades e tem muita coisa boa e coisa linda vindo por aí aqui no canal, tá joia? Esse foi nosso vídeo de hoje, mais um vídeo concluído com total sucesso. Eu espero que você tenha gostado. Quero te ver aqui no próximo vídeo, tá joia? Tchau, pessoal. Um abraço bem grande.